Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Na esteira num domingo frio, acabando o domingo. A 42 minutos. 2,93 metros, quase 3 metros. Quase 3 quilômetros. 2 quilômetros e 94 metros. Quase 3 quilômetros. Revezando uma velocidade de 3,7 a 4,7. Hoje consegui uma velocidade até razoável. (42 minutos, quase 43 minutos. Bom, gente, aqui a gente fala basicamente do machismo em todas as esferas, principalmente na área marcial, que foi onde eu estive, onde eu atuo. Mas eu falo do machismo em tudo. É o nosso foco. Nosso foco é o machismo, tá? Meu foco é o machismo mesmo. É onde eu pego pesado. Bom, na arte marcial é onde eu vi mais machismo. Você vai ver um machismo assim bem extremo. Tanto nos homens quanto nas mulheres. Não existe mulher machista, tá? O que existe são mulheres com conceitos machistas, tá? Eu vi muitas mulheres com conceitos muito machistas nas artes marciais e eu vi muita desunião entre as mulheres nas artes marciais. Você praticamente vai estar sozinha. Foi o que eu senti no Aikido. Praticamente minha caminhada naquilo foi sozinha mesmo, solitária. E sempre falando muito do machismo, discutindo e sendo tirada pelo sensei de Aikido. Porque eu apontava o machismo, não só no Aikido, como no Ninjutsu e na capoeira e nos lugares em que eu estive. Eu fui tirada, né, perseguida, porque eu falava do machismo, né, nesses lugares. Nas artes marciais o machismo é extremo. E os homens são extremamente machistas. Bem machistas mesmo. É um machismo muito forte mesmo, na arte marcial. O machismo está muito forte em tudo, tá? Em todos os lugares. Mas na arte marcial eu vi o machismo escancarado nos grupos de artes marciais também, né? Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. O machismo e a misoginia é muito comum, tá? Em várias esferas do universo marcial. Percebi muito isso quando entrei em briga com vários grupos de artes marciais. Facebook, WhatsApp, dojo de Aikido, grupos de capoeira, grupo de ninjutsu. E não só por conta do machismo, mas por conta da falta de respeito com as particularidades, tá? Então o grupo, ele não é só machista, ele é machista, misógino, e ele também não aceita o seu jeito de ser. Ele quer te padronizar, né? Então, muitas vezes a maioria das vezes eu entrei em conflito por isso, porque o grupo não aceitava as minhas particularidades, o meu jeito de ser, e eles queriam me padronizar, e eu não aceitava e entrava em conflito, tá? Então foi isso. Quando tem uma mulher que fala, é um ataque em bando, né? O homem, ele ataca em bando, tá? A estratégia, o homem, ele ataca em bando. Ele não ataca sozinho. Quando ele ataca sozinho, ele geralmente vai atacar como anônimo. É muito difícil o homem te atacar assinando o nome dele, tá? Ele vai te atacar como anônimo, como fake. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, ele ataca em bando o homem. Principalmente o homem marcial. E muitas vezes é um ataque irracional. Um ataque, um monte de gente ataca junto. Nem sabe o que eles estão falando, mas eles atacam juntos. E quando é contra a mulher, é uma coisa assim, bem assim, irracional, tá? Então você, na arte marcial, você vai ver que o conflito, como é complicado, né? Como é forte o conflito entre mulheres e homens. É bem real isso.
Não existe harmonia entre homens e mulheres. Isso é uma conversa para boi dormir, tá? Não existe. Né? Isso é um pano de frente, né? Na verdade, o que existe, sim, é um conflito muito forte entre homens e mulheres. E nas artes marciais você vai ver muito claro isso. Eles atacam mesmo, né? Eu vi isso em várias esferas sociais, tecnologia, arte marcial, jornalismo. Eu vi isso. O machismo está em tudo. O machismo, a luta contra o machismo tem que ser para todos lutando contra o machismo, né? Porque é estrutural o machismo. É igual o racismo, né? Então, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu comecei no Aikido, então, o machismo é muito forte no Aikido, muito forte, muito forte. É insuportável o machismo no Aikido. É estrutural, é na liderança, é na origem da arte, é uma coisa horrível o machismo no Aikido. É muito forte, tá? E é estrutural o machismo no Aikido. É na estrutura da arte, né? Todas as artes são assim, estruturais. Tem o machismo estrutural. E as mulheres, a boa parte das mulheres dão apoio pro machismo, né? Porque elas não se contrapõem ao machismo, né? Que as mulheres que estão lá, tá? Elas apoiam. Tem muita desunião no Aikido. As mulheres são bem desunidas, tá? E elas não têm muita conscientização. Existe muita falta de conscientização das mulheres no Aikido. Bem mesmo, elas não têm nenhum tipo de politização. E elas vão sempre falar bem. Elas minimizam o machismo no Aikido. Elas minimizam, tá? Elas minimizam o machismo. Elas diminuem a gravidade do machismo no Aikido, as mulheres do Aikido, tá? Inclusive as senseis. Vou contar uma historinha no começo do Aikido meu. Quando eu entrei no Aikido em 2014, eu tive inúmeros problemas nas artes marciais. No Aikido, na capoeira, no ninjutsu, tudo. E quando eu entrei no dojo do Sensei Kikusa bem grosso, né? Que nem vocês sabem. Que era um dojo bem machista. Da Makoto, bem machista. E o Sensei Kikusa bem grosso, arrumou aquela paixonite, tá? Deu em cima de mim, deu aquela brigaiada. Eu não gostei, né? Denunciei ele, virou um rolo. Um homem bem machista, o Sensei Kikusa bem grosso, um homem extremamente machista, ultra machista. E ele numa paixonite, né? Até hoje ele é assim. Eu encontrei ele, já falei, né? Encontrei ele há 8 meses atrás. 2014, tá? E ele até hoje é apaixonado, tá? Eu vi. O jeito que ele me olhou até hoje. Ele é completamente biruta, tá? E deu uma confusão nesse dojo dele, tá? Deu uma confusão porque ele me desrespeitou, arrumou briga, arrumou encrenca comigo, tá? E nessa época, eu comecei a fazer contato com muitas mulheres no Aikido. Quando eu tive esse problema com o Sensei Kikusa bem grosso, tá? Eu já tinha saído do dojo dele. Mas eu comecei a fazer contato com outras mulheres para ver, né, se alguém tinha passado por isso. Eu fui atrás de textos para ver, né, se eu conseguia encontrar outras mulheres no Aikido que tinham passado por isso, né, em dojos, assédio, sensei lá em cima. Não encontrei nada, porque no Aikido eles abafam, tá, esses casos, eles abafam, colocam um pano em cima. Existe uma ditadura muito grande e uma repressão muito grande no Aikido, tá? Um absurdo no Aikido. Como eles silenciam as mulheres, tá, no Aikido. Mas aí eu encontrei, nessa época, um texto de uma sensei. Muito interessante, só dela. O único texto que encontrei foi dessa sensei. Ela faleceu, tá? Ela é bem nova, ela faleceu. E ela escrevia um texto bem interessante sobre assédio, sobre relacionamentos em dojos de Aikido.
Bem interessante o texto dela, bem realista. Foi o único texto que eu encontrei, né, em Dojo de Aikido. Foi o texto mais realista que eu vi de uma sensei de Aikido. Porque até então só tinha texto fora da realidade, né, de mulheres, né, Aikido, totalmente fora. Tem um texto que eu achei bem interessante também, do Hakama, de uma praticante de Aikido, falando do preconceito que a mulher que usa Hakama passa no Aikido. Também bem interessante esse texto. Mas são poucos textos que você vê de uma mulher do Aikido escrevendo. Textos mais críticos são pouquíssimos, raríssimos, tá? A maioria dos textos de mulheres no Aikido são textos assim, sem crítica nenhuma, tá? Só defendendo o sensei, fazendo propaganda do sensei, tá? Não tem texto crítico. É só texto assim, água com açúcar, tá? É raro você ver um texto crítico de uma Aikidoka, muito raro, tá? E aí eu encontrei esse texto dessa sensei. Eu fui atrás dela pra falar com ela, né? Fui falar tudo, conversei com ela, tudo, e foi ela que me falou que as senseis eram discretas. Perguntei por que as senseis não gostam de dar entrevista. Ela falou assim, porque as senseis são discretas, que na verdade não é isso, né? Hoje, depois de 5 anos no Aikido, não é que as senseis são discretas, é que as senseis têm medo de falar, tá? Na verdade é isso, e elas estão junto com os homens. Elas não querem se contrapor, né, aos homens do Aikido. Elas estão junto. Elas ganham com isso, né? Então, por isso que elas não falam. E outra, elas não têm politização, né? Elas não são politizadas, elas não têm o que falar. Por isso que elas não dão entrevista. E porque elas têm medo de se expor, né? Elas têm medo de enfrentar o poder do Aikido, as lideranças do Aikido. Por isso que as senseis não falam. É muito simples. Depois de passar 5 anos no Aikido, acho que pra mim é muito claro isso, né? E quando elas falam, as mulheres do Aikido, elas estão sempre fazendo propaganda pro sensei delas, pra escola, pro Aikido. Elas minimizam a gravidade do machismo no Aikido, tá? É isso. Elas minimizam. Quando o machismo é um problema gravíssimo no Aikido. Gravíssimo, muito grave. Tá? Então, você percebe que a mulher que tá no Aikido, ela alimenta o machismo no Aikido. Tá? É isso, simplesmente isso. Ela não dá força para as outras mulheres, tá? É isso. Foi bem isso que eu vi no Aikido, quando eu estive lá. Tanto é que no começo, eu tentei entrevistar mulheres no Aikido, conversar com elas, e elas simplesmente se viraram contra. Não queriam falar comigo. Aí uma vez até conversei com uma, falei, nossa, é legal, né, mulher usar Hakama, né? Aí ela virou pra mim e falou, as mulheres usam Hakama para se preservarem. Uma mulher falando isso, né? Que é uma fala ultra machista. Além de ser uma fala bem machista, é preconceituosa, né? Absurda. E fora isso, ela tá reproduzindo, além dela reproduzir o machismo, é uma reprodução ignorante, né? Também. E é uma desinformação dela. Então, é uma mulher falando, uma mulher do Aikido. Então, o machismo está muito presente na mulher, no Aikido. Muito presente, tá? Ela reproduz o machismo, tá? Que vai passando. Porque ela não estuda, ela não reflete. E isso ela falou porque é uma reprodução do que o sensei dela falou. E aí ela virou pra mim e ela falou, a mulher pratica Aikido graças aos homens. Então, assim, ela reproduz uma fala machista. Essa mulher vai dar aula e ela vai reproduzir o machismo no Aikido. Então é assim, você vê bem isso. Você vê bem isso no Aikido, tá? Bem isso, essa reprodução do machismo. E elas alimentam o machismo no Aikido, é isso. Então, eu fui conversar com essa sensei, né? E essa sensei, ela, tudo bem, ela escreveu esse texto, mas ela não tinha essa reflexão. Ela não tinha essa politização toda. Ela era um pouquinho melhor. Ela tinha uma visão um pouquinho mais, né, um pouquinho mais reflexiva. Mas ainda assim, ela era muito fechada. Bem a visão da Aikidoka, né? Por exemplo, ela não conseguiu entender que as senseis não falam porque elas não têm, porque elas têm medo de falar. Elas não querem se contrapor. Elas não são politizadas, né? Elas não têm reflexão. Elas não conseguem entender o
que está acontecendo à volta delas. Elas não conseguem entender a gravidade do machismo no Aikido. Que isso impede que muitas mulheres façam Aikido. Que isso prejudica a mulher no Aikido, né? Elas não conseguem ter essa visão. Elas não conseguem nem mesmo ver o machismo dos senseis delas, da escola delas. Então, você percebe que a mulher no Aikido não tem reflexão. Não tem, ela não consegue ter essa visão, porque ela não tem essa reflexão. Ela não tem essa visão ampla, tá? E eu vi isso nessa sensei também. Embora o texto dela fosse um pouquinho melhor, um pouquinho mais aberto, tá? Aí eu lembro que ela falou que ela teve também uma situação complicada com o sensei, mas no caso dela foi diferente. Parece que ela teve um relacionamento, tá? Com ele, não sei. Parece que foi uma coisa mais para outro lado, tá? Aí eu me lembro que eu contei pra ela o que aconteceu. Aí ela virou pra mim e falou, mas você vai ter que resolver isso aí no dojo. Eu falei, não vou resolver isso no dojo nenhum. Eles que me tiraram. Eles que cometeram um erro, eles têm que me pedir desculpa. Não tem nada a ver. Eu não tenho que resolver nada com esse dojo. Então, assim, ela tem uma visão machista também, né? Conceitos machistas. Ela também tem uma visão deturpada. Também coloca o homem num poder, né? Essa sensei. Então, elas têm essa visão. Elas têm uma visão deturpada, né? As mulheres no Aikido, e você vê que as senseis também têm. A maioria, pelo menos as que eu conheço, tem. Então, você vai vendo que é muito complicado. No Aikido, você mudar a mentalidade dessas mulheres. Não dá. Porque elas são a maioria e elas pensam assim, elas têm medo de se contrapor aos homens. Então, elas têm, sim. Você vai até encontrar uma mulher ou outra numa federação, mas elas são figurativas, elas não têm voz ativa. Você não vê elas falando do machismo. E quando elas falam, elas minimizam o machismo. É como se o machismo não fosse um problema, e é um problema, tá? Você não vê elas falando do racismo, que é um problema também no Aikido. O preconceito, a discriminação, a homofobia no Aikido é um problema, né? Então, você vai vendo coisas que não são faladas no Aikido, tá? E que são um problema, que vão contra a filosofia do Aikido. Então, eles colocam as lideranças, né? Colocam um pano para cobrir todos esses problemas enormes que são, né? A arte é uma hipocrisia. Você vai ver um monte de coisa assim. Eles colocam um pano. Então, você vai vendo isso. Se você tiver inteligência, reflexão, você vai ver uma série de coisas, né, que quando você estiver lá dentro. É que eles não têm lá. E outra, eles tapam a sujeira. Eles querem fingir que não tem nada, né? Eles não têm reflexão. Eles não têm interesse em melhorar a arte. Na verdade, eles não têm bagagem, eles não têm conhecimento sobre o Aikido. O pessoal que está no Aikido, desculpa, mas é verdade. Eles querem vender arte. Eles não estão preocupados em fazer a arte Aikido, a filosofia do Aikido. Tanto é que ela não é feita nos dojos, em nenhum dojo. Ela não é feita no canal, né? No canal, na associação lá, né? No Aikido Brasil, não é feito. A filosofia do Aikido não é feita lá, não tem reflexão aquele canal. É uma Rede Globo do Aikido. Você não tem reflexão lá, né? Eles não falam. A fala é sempre uma fala comercial, tá? E nem tem como, porque eles não têm uma visão, né? Porque são senseis que estão fazendo aquele canal. Então, eles estão vendendo, é um canal institucional, né? O Aikido Brasil é um canal institucional, feito por uma associação que tem um dojo, e feito por senseis. Então, obviamente, é um canal que está vendendo uma arte. É feito por pessoas comprometidas que querem vender a arte. Então, é um canal suspeito, tá? As pessoas que dão a entrevista lá são senseis, são alunas daqueles senseis. Geralmente é o sensei daquela aluna que está entrevistando aquela aluna. Então, obviamente, a aluna está falando bem daquele sensei, porque é o sensei dela que está filmando. Ela não vai falar mal. Então, assim, é um canal suspeito. Aqui do Brasil é um canal suspeito, eu não gosto. Tá? Eu acho que é um canal assim, institucional, só.
Não é um canal de reflexão. Não é, tá? Não é de jornalismo, né? Não é um canal reflexivo, tá? É um canal suspeito, pra mim, tá? Porque é feito é ligado à associação. É ligado à APA, né? Associação, tá? E é feito pelos professores da associação. E são professores que dão aula de Aikido. Então, obviamente, ele tem uma ligação comercial, tá? É isso. Bom, gente, cheguei. Então, tudo que você assiste sobre Aikido, você tem que prestar atenção. Quem tá fazendo, de onde é, qual o objetivo. Então, assim, a gente não tem um canal de Aikido reflexivo, sem o rabo preso. Não tem. Tá, então, bom, gente, 62 minutos e 44 segundos, 4 km e 24. Até, gente. Tchau, tchau.